Chegamos agora ao terceiro e último painel. Nesse momento, estamos montando. O nosso terceiro painel traz como tema a responsabilidade para os próximos anos. Qual será a nossa responsabilidade? Já no palco, nossos jornalistas continuam conosco, os jornalistas do Correio Brasiliense, Adriana Bernardes e Carlos Alexandre de Souza. Convido agora nossos painelistas. Chamo o doutor Zacarias Calil, deputado federal, por gentileza. Está conosco em palco, por favor. Vou continuar com a sequência. Chamo Rodrigo Gurgel Gonçalves, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, por gentileza. Wildo Navegantes Araújo, professor de Epidemiologia da Universidade de Brasília. E doutor Luizinho, deputado federal. Por gentileza. Eu passo a palavra para a Adriana Bernardes e Carlos Alexandre para conduzir o nosso terceiro painel. Bom, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Eu vou passar a palavra diretamente agora para o doutor Henrique... o deputado Zacarias. Então, com a palavra, doutor Zacarias. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Ligou. Muito obrigado. Está no som? Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu, como médico, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, estamos aqui para debater esse assunto hoje muito importante em relação à epidemia da dengue, né? Estou à disposição. Eu gostaria que o senhor já usasse o tempo do senhor para apresentar para o nosso público o que o senhor tem desse assunto, por gentileza. Bom, são várias situações, né? Hoje a gente sabe que o Brasil é o campeão mundial da dengue. E nós não temos assim muito a comemorar em relação a isso, né? Muito pelo contrário. Quer dizer, então, todo dia a gente vê aí na imprensa a atual situação de aumento do número de casos de pessoas que estão indo a óbito também, isso com uma importância muito significativa. Então, para a gente ter uma ideia, só em 2024 foram registrados 990 mil casos prováveis de dengue, com 207 óbitos confirmados e 674 estão em investigação. E a gente sabe, né, da atual realidade, que eu vejo como muito importante a prevenção. De que maneira, né, nós podemos prevenir essa doença. Porque 75% da dengue, do mosquito, eles estão nos nossos domicílios. E eu acho que houve assim, um atraso muito grande na atual situação da gente prevenir. De que maneira você prevenir? Faltou ações básicas do próprio governo estadual, municipal, federal, para que a gente pudesse tomar medidas importantes no seu domicílio, de eliminar os focos de águas paradas, do lixo, né? Eu cito muito um projeto que foi realizado no Japão, pós-guerra, que é o projeto 5S. São várias ações, 5 ações que você tomaria dentro do seu município, dentro da sua residência, né? De que maneira a gente poderia eliminar esses focos. E eles conseguiram com a ajuda da população. Então, se a gente publicizasse, através dos meios de comunicação,
tomar medidas preventivas, eu acho que a gente poderia melhorar muito essa situação, né? Então, eu vejo que a dengue é um processo inflamatório agudo, são 4 cepas, né? E a pessoa começa a evoluir com febre, com dor de cabeça, né? Aquela cefaleia, aí vem uma série de sintomas associados, como se fosse uma virose comum, que, naquele primeiro momento, faz um diagnóstico diferencial com outras doenças, como Covid, a Zika, chikungunya, etc. Só que ela evolui com dor abdominal, né? Evolui com aquela dor nos ossos, que é a chamada doença do quebra-osso, de tão forte que é essa dor. Posteriormente, começa a cair as plaquetas, e essas plaquetas influenciam no sistema hematológico. Às vezes, você tem um sangramento gengival, tem um sangramento nasal, isso aí já é um avanço para você ter uma dengue hemorrágica. Então, é uma situação muito crítica, né, que ela leva ao óbito. E a gente perder a vida por um mosquito é muito sério. Nós temos aí a vacina, que foi bem divulgada pelo governo federal. O Brasil é o primeiro país do mundo a fazer a vacinação da dengue pelo Sistema Único de Saúde, gratuita, né? Que nós não temos isso aí no restante do mundo. E essa vacina também, a gente tem que entender que a dengue não te dá imunidade permanente. A vacina está aí, né, a cada 90 dias, você faz a primeira dose, a segunda dose com 90 dias. Mas ela não te dá, ela não cura a doença. Ela é para o próximo ano, né? É um ano assim que você tem que aguardar a evolução imunológica desse processo. Agora, a população atingida é de 10 a 14 anos. Por quê? É o sorotipo 2, que é o mais comum, que tem causado tantos transtornos na população em geral. Então, assim, ela melhora. Esses dias mesmo me perguntaram se eu ia tomar a vacina da dengue. Eu tenho 70 anos. E ela não existe estudos científicos que tenha eficácia acima de 65 anos. Mas eu fui lá para tomar a vacina. Aí, agora, semana passada, aí falaram, você tem que ter uma indicação do médico infectologista, para ver se realmente poderia tomar. Eu só aguardando, né? Consultei com um colega, e nós estamos vendo aí essa situação. Então, eu vejo assim, qual que seria as ações governamentais atuais, né? Eu, como presidente da frente, eu fiz uma série de questionamentos, está aqui, são 10 questionamentos, que nós fizemos junto ao Ministério da Saúde. Então, nós queremos saber quais são os indicadores, as evidências utilizadas pelo Ministério, para definir qual que é a população-alvo. Quais seriam também, quais os municípios que receberiam as doses do imunizante? Por quê? Essa vacina está sendo destinada a 1% da população brasileira. Eu acho muito pouco. Mas o Instituto Butantan, a Fiocruz, parece que eles estão aí já preparando para fazer a vacinação, né, em massa. Então, quais seriam as ações adotadas pelo governo federal em relação à transparência dos dados e informações sobre a doença? Quais são os recursos financeiros previstos para que a gente possa ampliar as campanhas de comunicações informativas, né? Em recente declaração, o Ministério da Saúde informou que coordena um esforço nacional para ampliar a produção e o acesso a vacinas contra a dengue. Eu quero saber quais seriam as ações que estão sendo adotadas para que essa ampliação ocorra na produção nacional da vacina contra a dengue. E também quais os fundamentos das declarações iniciais do Ministério da Saúde sobre a intenção de priorizar uma vacina de produção nacional. E também quais seriam os laboratórios e qual a expectativa da capacidade produtiva também desses laboratórios, né? E uma série de fatores, de perguntas que nós estamos aguardando agora do Ministério,
em relação a isso. Agora, eu vejo, assim, voltando às medidas preventivas, que seria o ideal também os meios de comunicação ajudarem, juntamente com as prefeituras, os estados, né, e o próprio governo federal, da gente fazer o dia D da limpeza. Não precisa ser um dia comum a todos os municípios, né, por assim dizer, mas poderíamos fazer o dia D da limpeza. Hoje, prefeitura tal, pessoal, vamos fazer aqui, vamos iniciar pela prefeitura, pelos órgãos, né, que nós temos aqui, pelos prédios públicos, e mostrar para a sociedade, para a população, de que maneira a importância disso aí, você prevenir essa doença. Então, eu vejo aí a campanha nacional, o dia D da dengue, né? Estou vendo aí as secretarias de Estado, dos municípios, fazerem isso. Mas nós poderíamos ter feito isso anteriormente, porque nós estamos vivendo também uma condição de mudança climática no mundo inteiro. Isso aí favorece a proliferação, né, do mosquito, porque ele fica ali de uma maneira inativa, de repente vem a chuva e passa a ter toda uma situação dessa. E o mosquito da dengue está ali, né, durante o dia. Às vezes a gente, não, mas tem um pernilongo aqui e tal, mas não é o mosquito da dengue que está ali e ele vai causar esses problemas todos aí. Então, assim, são ações de prevenção, dia D da limpeza, dia D da dengue, e por aí vai, né? Muito obrigada ao senhor. Eu passo a palavra agora para Rodrigo Gurgel Gonçalves, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Pode usar o púlpito se quiser, por favor. Então, tá bom. Acho que você pode apresentar. Pode colocar a apresentação, por favor? Bom, então, enquanto a apresentação está sendo colocada, eu queria agradecer o convite do Correio para estar aqui com vocês. Eu já falei algumas vezes que essa iniciativa é muito importante para aproximar a academia do serviço de saúde e o que a academia tem feito nas pesquisas, trazendo aí soluções para problemas de saúde pública, como esse que a gente está enfrentando da dengue. Então, qual que é a ideia? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre vigilância e controle do mosquito Aedes aegypti nos próximos anos. Eu sou professor da Universidade de Brasília e a gente lá trouxe aqui para vocês basicamente o que é feito. E o que é feito a gente já conhece. A gente já conhece que passa uma caminhonete liberando o fumacê, que, na verdade, é inseticida particulado com gotículas que viajam até chegar nas nossas casas, desde que a porta e as janelas estejam abertas. A gente sabe que também existem agentes de saúde que entram nas nossas casas e que fazem a pesquisa de criadouros, colocam inseticidas quando necessário, quando o criadouro não é possível de ser eliminado. E a gente sabe que existem criadouros com larvas, que existem os mosquitos adultos voando e que, quando tem um caso de dengue na rua, a gente aciona o serviço e o carro do fumacê vem, libera o inseticida na tentativa de matar aquele mosquito, que a gente chama de bloqueio de transmissão. E a gente sabe também que todos aqui têm uma plantinha, tem um vaso, tem que tirar a água dali, e tem uma calha na casa, e tem que recolher o lixo, todo mundo sabe disso. Todos sabem disso. Mas por que não faz? Tem uma distância muito grande entre saber e fazer. Bom, e aí, o que a gente vê? Olha a resposta. Em 2022, eu já tinha ficado de olho aberto, assim, 70 mil casos de dengue no DF, e foi o maior número desde 1998. E aí, a gente chega em 2024, chegamos aí no final de janeiro, a gente fez a comparação com o mesmo período do ano passado, 31 mil casos prováveis, 11 vezes mais. O professor aqui, o estatístico, já tinha falado, olha, vai explodir. E aí a gente vê agora, o primeiro lugar do Distrito Federal, em termos de incidência, é o primeiro. E até hoje, 100 mil casos, né? Quase 11 mil, quase 101 mil casos. Então, é um número que vai crescer, como a gente já discutiu aqui
no começo. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, a gente já falou aqui de mudanças climáticas, a gente já falou de aumento de temperatura, intensidade de chuva, que também já tinham sido sinalizados. Já falamos aqui de urbanização. Eu trabalhei muito tempo na Santa Luzia, ali na Estrutural. Quem quer conhecer o que é falta de urbanização, vai lá. Aí, coleta de lixo inadequada, é uma situação, o deputado acabou de falar aqui, fornecimento regular de água inadequado, falta de saneamento básico, incapacidade das ações em identificar, controlar criadouro, descontinuidade das ações ao longo do ano. Se falou muito aqui, ao longo do ano. Mas será que é ao longo do ano mesmo? Alcance limitado do fumacê. Gente, eu sou defensor da estratégia de controle, vou falar para vocês de algumas aqui. Mas, sinceramente, se o fumacê passa e as janelas estão fechadas, como é que a gotícula vai chegar na sua casa? Se está chovendo, como é que o fumacê vai passar? Não vai passar. Tem limites. Agentes suficientes. Ainda bem que aqui no DF foram contratados novos agentes, foram incluídos no serviço, outros estão em contratação, mas o número ainda é insuficiente. Ainda é insuficiente. E aí é o ponto que eu vou falar agora. Incorporação tardia das novas tecnologias de controle. Gente, as tecnologias de controle já estão aí, a academia tem falando delas há muito tempo. E a gente tem produzido artigos científicos há muito tempo sobre elas, sobre Wolbachia, sobre mosquitos disseminadores de inseticidas, que é o que eu vou falar, que ninguém falou ainda, eu vou defender aqui os mosquitos disseminadores de inseticidas. E a OMS vem falando há muito tempo também. Então, essas tecnologias existem. Wolbachia já se falou hoje, eu não vou repetir. Eu vou falar de duas. Mosquitos disseminadores de inseticidas, que está em expansão. A Fiocruz do Amazonas está liderando isso. A gente está começando a trabalhar com isso aqui em Brasília. E o BRI, que é a borrifação residual intradomiciliar, que tem sido usada também com sucesso. Então, só para vocês entenderem o que é a disseminação. Basicamente, é um pote preto contendo um pano, contendo um inseticida pulverizado ali dentro, particulado, e ali tem água. Então, a gente distribui isso. O mosquito vem, se contamina com esse pó e leva esse pó, que é um larvicida, para todos os criadouros. Vocês sabem que o mosquito é o melhor detector de criadouro que existe na face da Terra, muito melhor do que a gente de saúde. Então, na hora que ele coloca esse inseticida, vai eliminar o criadouro. Então, o próprio mosquito que elimina os criadouros para a gente. É uma estratégia tipo o cavalo de Troia. Então, a gente, sabendo disso, publicamos um artigo aqui em São Sebastião, que foi esse, na Parasites and Vectors, onde a gente fez um estudo controlado, randomizado, onde a gente comparou duas áreas, uma que tinha estações disseminadoras e a outra que não tinha estações disseminadoras. E a gente viu que reduziu não só a Aedes aegypti, mas também o pernilongo comum, uma redução de 66% na quantidade de mosquitos. E aí, a gente resolveu fazer isso na Universidade de Brasília, e também na Universidade de Brasília reduzimos a quantidade de mosquitos nos prédios que usaram as estações disseminadoras. E com esse objetivo, então, a gente foi para a Estrutural, num projeto financiado pela Organização Mundial de Saúde, coordenado pelo professor Marcos Obara e por mim, e a gente se fez essa pergunta: e o efeito combinado dessa estratégia de disseminação de larvicidas pelos mosquitos, mais coleta de lixo, mais educação em saúde? O que vai dar lá? E a gente sabe que lá a vulnerabilidade social é altíssima, altíssima. Essas fotos mostram um pouquinho: casa de madeira, rua sem asfalto, esgoto a céu aberto, etc. Como é que vai se comportar essa estratégia nessa situação? Então, o que a gente viu? Bom, e como é que a gente mediu isso? A gente aspirava os mosquitos. O que é aspirar mosquito? Entra na casa, pede licença e tem um aspirador elétrico que a gente aspira todos os mosquitos que estão ali naquela casa. A gente removeu mais de 5.000 mosquitos, quase 5.000 mosquitos, durante um ano de estudo naquela área. E a gente viu, e já foi falado isso aqui também, que tinha 5 vezes mais mosquitos nas áreas de Santa Luzia, sem saneamento básico, do que nas áreas da Estrutural, com saneamento básico, mostrando claramente que, claro que lixo e saneamento básico são fundamentais para a manutenção dos mosquitos. E, além disso, a gente mostrou a importância da infraestrutura urbana. Mas o que aconteceu com a questão dos inseticidas que a gente colocou lá? Ali, vocês estão vendo em cima da seta, a estação disseminadora do PPF, que a gente até coloca o PPF, é o nome que dá para o piriproxifeno, que é um larvicida superpotente, que é distribuído pelo Ministério da Saúde.
E quando a gente comparou a área de Santa Luzia antes e depois dessa intervenção, a gente mostrou claramente que, antes da intervenção, Santa Luzia, a quantidade de mosquitos era 20 vezes maior do que a outra área controle. Quando a gente fez a intervenção, durante a intervenção, Santa Luzia, a diferença passou de 6 vezes. Ou seja, essa diferença diminuiu, mostrando que diminuiu bastante a quantidade de mosquitos lá em Santa Luzia, numa área sem saneamento básico. Essa é uma estratégia. Qual que é a outra estratégia? É o BRI. O BRI basicamente é o agente entrar e borrifar o inseticida na parede até 1,5 metro, que é onde até, em média, o mosquito vai, né, o Aedes aegypti. E a gente está indicando essa estratégia para ser feita em locais de alta manutenção, alta circulação de pessoas. Por exemplo, UPAs, UBSs, escolas. E já tem vários estudos mostrando que diminui a quantidade de mosquito com o BRI. Para finalizar, quais são os passos aqui para o DF que a gente está propondo? Tá? A gente tem feito um trabalho junto com o Israel, que é um biólogo aqui do GDF, junto com o GDF, e a gente montou um plano de ação para controle de mosquito aqui no Distrito Federal. Vamos manter o LIRA, porque é o que todo mundo sabe fazer, que é o levantamento rápido de Aedes aegypti, que é o agente de saúde entrando na casa, incorporando, então, as ovitrampas, que foram faladas aqui já, que é muito mais sensível para detectar mosquito, e o controle, então, vai continuar o tradicional, com fumacê, etc., mas a gente propõe o uso imediato das estações disseminadoras de larvicidas, junto com a borrifação residual intradomiciliar, que é o BRI. E não só agora, mas a partir de agora, para sempre, assim, ao longo do ano, né? Para não fazer só agora e ver a seca, acabou, não precisa mais fazer mais nada. Não é assim. E considerar toda a experiência dos projetos que a gente fez de pesquisa na Universidade de Brasília e no DF, São Sebastião, estrutural, etc. E eu penso que, de mãos dadas, a gente vai chegar lá. Ou seja, o governo, com a academia e com serviços, trabalhando e fazendo a parte deles, e os moradores também fazendo a parte deles, no dia D, nos 10 minutos, e no dia que não é D também, todos os dias trabalhando contra o mosquito da dengue. Muito obrigado. Obrigada, professor. Eu passo a palavra agora para Hildo Navegantes Araújo, professor de Epidemiologia da Universidade de Brasília. Alô? Primeiro, bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar o CB pela iniciativa. Eu acho que isso faz parte de um dos pontos que eu vou comentar em breve. Eu não vou fazer a apresentação, eu imagino que os 3 painéis, mais essa apresentação do Rodrigo, nos dá condição de entender que um dos aspectos que eu quero comentar com vocês. Já há um festival de tecnologias, pegando o tema dessa mesa, né? Responsabilização para o futuro. Já há um festival de tecnologias passíveis de incorporação em momentos contínuos, não só contínuo, como também de forma matricial, vários ao mesmo tempo. Para isso, naturalmente, tem um outro aspecto da incorporação da inovação, que é o custeio disso. Qualquer atividade voltada à educação e saúde, ou proteção social, ou ainda indução de saúde pública no país, tem um custo. E esse custo tem que ser naturalmente incorporado à natureza da demanda do que acontece aqui. E um terceiro aspecto que eu gostaria de falar é a governança sobre essa temática. Então, nós estamos com a felicidade de ter aqui 2 deputados federais da Frente Parlamentar. Foi ótima a fala do deputado Zacarias. Agradeço, porque ele nos traz aqui dois pontos específicos que vale a pena a gente entender. Ou seja, gestão pública e privada no Sistema Único de Saúde não se faz só com a sociedade, não se faz só com o executivo, mas também se faz com os parlamentares, aportando recursos com as emendas. Eu fiz o dever de casa, então eu olhei as emendas participativas que vocês têm colaborado, né, no setor saúde, então é super importante que isso se mantenha para dar suporte ao executivo para fazer as atividades que necessitam ser feitas, né, que os governos precisam implementar. E, ao mesmo tempo, é um terceiro tópico que diz respeito à eficiência. Como tornar eficiente, mesmo que se aporte recursos, como é que eu torno isso mais eficiente? Porque se a gente não tem dúvidas da tecnologia, se a gente não, ou temos poucas dúvidas, né? Se é uma doença que já está aqui há 40 anos ou um pouco mais, já foi eliminado um tempo, retornou, por alguns aspectos que valem a pena ser novamente comentados.
o processo de urbanização brasileira é irreversível. Foi o primeiro país da América Latina a se urbanizar em mais de 80% da sua população. Um país de franca agropecuária, então as pessoas vivem nas áreas urbanas e cada vez mais se concentrando nas áreas urbanas. Pensando no DF, em especial em Brasília, quem comparar o censo anterior com o censo populacional demográfico feito pelo IBGE, viu o boom do crescimento urbano e da concentração de pessoas morando em Brasília e, naturalmente, em Goiás, no entorno do Distrito Federal, que, naturalmente, o que vai acontecer, parte dos serviços de saúde a serem ofertados acontece com qualquer outra região metropolitana. Os municípios periféricos que não têm total condição de atenção à saúde terminam se debruçando no sistema de saúde do DF, e aí esse DF tem que ser repensado do ponto de vista da oferta do sistema de saúde. Mesmo que a atenção primária esteja demandada para as cidades do entorno ou ainda as regiões administrativas, é claro que esse boom e essa condição, com a iniquidade social que o Rodrigo acaba de apresentar, usando a estrutural como exemplo, mas poderíamos ver também ali o Sol Nascente, que passou a ser, segundo o IBGE, a maior favela do Brasil. Então, pensando a estrutural, ela está a 7 quilômetros lineares da esplanada. Ou seja, os 3 poderes, pensando no nível federal, ou ainda a 5 quilômetros, quando nós estamos pensando no poder legislativo, ou ainda distrital. Então, são fenômenos que estão acontecendo no dia a dia, no grau de urbanização absurdo. Então, como fazer a governança disso? Então, o primeiro tópico que eu gostaria de apontar. Primeiro, incluindo a academia. Então, a universidade tem um papel importante nesse cenário, e o Rodrigo apresentou aqui para a gente alguns exemplos, né, muito claros. O outro, os conselhos distritais de saúde. Nós temos que estimular a participação social. Não adianta, não é possível que o legislativo, que o executivo tente fazer as atividades de contenção dessa doença sem que a população participe, não só do processo de governança, mais uma vez, dos orçamentos, da indicação de onde se gasta, de indicação de onde tem os resíduos a serem retirados, como também da participação e da mobilização social, junto com a sociedade civil organizada, ou seja, os bairros, as associações de bairro, como nós vimos acontecer durante a pandemia, por exemplo, de Covid-19, em algumas grandes concentrações populacionais de bairros no Rio de Janeiro, em São Paulo. Tem que ter participação social. E aí, o Rodrigo apresentou mais uma vez aqui, o Márcio falou mais cedo, sobre os 10 minutos. Eu sei que boa parte da sociedade de Brasília, ela acorda cedo, deixa suas crianças na escola, de alguma forma, corre para o trabalho e vai chegar com os diferentes engarrafamentos que nós temos aqui por volta das 8 horas da noite, de segunda a sexta. Mais 10 minutos no final de semana, no domingo, naquele dia que você tem mais tempo para levar o cachorro para ir passear, ou ainda para ir na feira. Nesse retorno, passe na sua casa, olhe a sua casa, se permita olhar a sua casa, se permita olhar os diferentes possíveis pontos que possa ter uma tampinha com a garrafa d'água, uma calha da sua casa com resíduo de água, uma garrafa PET mal colocada. Mobilize os seus parceiros, mobilize os seus amigos, as suas pessoas que são em volta, seja na sua igreja, seja onde você estiver participando em comunidade, e mobilize com que a sociedade participe do processo de contenção. E essa contenção, concordando com o Rodrigo, tem que ser no dia D e no dia não D. Por que isso eu falo dessa forma? Esse processo de intervenção, junto com as diferentes tecnologias. Já foi mostrado aqui. O impacto do El Niño, o impacto das mudanças climáticas faz com que as doenças se estabeleçam não mais como eram antigamente, nos surpreendendo a cada momento. Então, essa surpresa faz com que nós tenhamos uma outra dinâmica de observação dos fenômenos, o que nós chamamos, portanto, de potenciais emergências de saúde pública. Não dá para, aí, nesse caso, o executivo, pensar que dá para esmorecer em algum momento do ano. É impossível fazer isso mais. Nós temos que estar em condição, e aí é super importante que nós não tenhamos momentos simplesmente como o dia D, ou momentos de reimpacto social e mobilização social para um momento único, incluindo outras forças governamentais. Isso tem que ser um ato contínuo. Então, ter agentes de vigilância e saúde mobilizados junto com a população no seu território, onde ele conhece aquele território, tem que ser um ato contínuo, é um ato do dia a dia. Porque, se a gente reduz a probabilidade de ter áreas infestadas, com certeza, os diferentes sorotipos que circulam pela globalização, eu vi aqui mais cedo, né? Nós temos no Brasil hoje 4 sorotipos circulando. Dengue 2 está aqui há muito mais tempo, digamos assim, está dominando o território. O que é que deverá acontecer? A vacina, por mais que nós tenhamos vacina no que vem,
não deveríamos ter uma quantidade tão grande que consiga aplicar muito rapidamente uma vacina dupla dose. O que vai acontecer? Novamente, corremos o risco, daqui a 2 anos, de estarmos falando de uma nova epidemia. Lembrando que crianças nascem, e que nós chamamos de novas cortes populacionais, ficam novamente expostas e disponíveis para novas infecções. Então, com isso, nós vamos vacinar os mais jovens, com certeza, ao longo do tempo, mas, lembre, essa é uma vacina para a dengue. Esse mesmo mosquito transmite Zika vírus, transmite chikungunya, e nós não podemos correr o risco de mantê-lo desta forma. Vamos conseguir erradicar? Não. Com o grau de urbanização que nós temos, com os mecanismos disponíveis de controle, não vamos conseguir. E aí eu passo para o tópico de governança. Então, essa governança, as frentes parlamentares envolvidas para monitoramento da execução orçamentária. O DF já tem orçamento, ou tinha orçamento previsto para 2023 e 2024, e, infelizmente, por alguns motivos, não foi executado o necessário. Não adianta ter uma emenda parlamentar e o recurso do Executivo destinado do Ministério da Saúde para esse tipo de controle e ele não ser executado. Cabe bem à sociedade não só limpar a sua casa, não só se organizar com a dispensa do lixo de forma ordeira e correta, como também mobilizar os seus gestores públicos, para que a execução orçamentária daquilo que foi destinado para o controle de algumas doenças, de fato, isso seja feito. Então, esse é um segundo tópico importante do processo de governança, e essa governança já pode ser feita com excesso de dados que nós temos. Nós já temos bons sistemas de informação, o Márcio do Ministério da Saúde mostrou mais cedo, que permite o monitoramento. O Breno mostrou para a gente a possibilidade de monitorar isso por eventos futuros, fazer predições. Basta, portanto, que nós nos ocupemos da execução orçamentária e nos envolvamos com novas tecnologias e inovação. Não dá mais para pensar em fazer uma única inovação. Esse mosquito já nos demonstrou que ele está se adaptando cada vez mais. Quem estuda dengue há algum tempo, se eu falasse há 10 anos atrás que nós teríamos dengue no Rio Grande do Sul, alguém poderia me jogar pedra, dizer, olha, você está mentindo. Ele está descendo e pegando temperaturas que não tinha antes. Claro, o aquecimento global está acontecendo e ele está ocupando áreas que não ocupava antes. Então, infelizmente, ele vai continuar ocupando os nossos territórios e nós temos, portanto, que usar as tecnologias disponíveis. E aí, é como pensar, e eu convido os nossos parlamentares a pensar, como é que nós incorporamos tecnologia de forma mais rápida? Que mecanismo nós temos de incorporá-las e fazer a governança do monitoramento disso? Como é que eu sei que o município de Niterói, por exemplo, usou uma tecnologia e está com a incidência muito menor de dengue hoje comparado ao Rio de Janeiro? Eles já estão provendo resultados de pesquisa, junto com a Fiocruz, como o Rodrigo mostrou aqui para a gente. Ou seja, já temos boas evidências e precisamos ser um pouco mais, digamos, agudos no processo de incorporação das tecnologias como atividades programáticas. Tem um painel, assim como esse, que eu parabenizo de novo o CB, para permitir com que a gente consiga monitorar a incorporação dessas tecnologias. E o terceiro ponto que eu estava comentando, né, para finalizar, diz respeito à mobilização social. Esse aqui é um exemplo de mobilização social e comunicação. Infelizmente, o excesso de mídias sociais que nós dissemos hoje pode ser super positivo, uma atividade como essa, que está sendo, digamos assim, disseminada em várias mídias, mas também temos que combater as fake news. Então, um exemplo da mesa anterior que teve que responder que ivermectina e cloroquina não se usa para dengue. Mas está circulando isso, eu estou respondendo isso, ajudando a discussão disso na imprensa, de como reduzir o excesso de fake news. Alguma estratégia de mobilização social, de participação da sociedade civil, assim como os parlamentares do Executivo Federal e distrital, temos que ter para entender como é que eu faço chegar à informação e como é que eu mobilizo uma pessoa na sua casa a aprender o que precisa, se conscientizar do que precisa, evitar que se tenham resíduos sólidos em excesso, viáveis à produção de mosquitos, e, ao mesmo tempo, consumir a informação correta. Esse é o grande, eu diria, a grande preocupação momentânea do ponto de vista de mobilização social, da participação da sociedade. As pessoas sabem, como o Rodrigo comentou, as pessoas sabem o que é dengue. Diferente do que era Covid, que ninguém sabia o que era no início, né? Hoje não. Nós já sabemos o que é dengue.
Já há 40 anos convivemos com ela. E ter, mais uma vez, uma das maiores epidemias é terrível. Claro que o último comentário que eu vou fazer agora, devolvendo a palavra para vocês, a dengue não está acontecendo só no Brasil com essa magnitude, tá bom? A dengue está acontecendo nas Américas inteiras, praticamente as Américas inteiras, tirando a América do Norte, mas a América Central está sofrendo bastante com a dengue e a América do Sul também. Com uma grande diferença, nós temos o Sistema Único de Saúde, com governabilidade tripartite, com participação social, com um Programa Nacional de Imunização muito maduro, com um programa de controle de vetores histórico, e nós precisamos pegar essas tecnologias conjuntas e fazer atuação conjuntamente. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Obrigada, professor Hildo. Eu passo a palavra agora para o doutor Luizinho, deputado federal. Primeiro, boa tarde a todos. Saudar aqui os participantes dessa mesa que me antecederam, doutor Zacarias Calil, doutor Rodrigo, doutor Hildo. Agradecer ao Correio Brasiliense esse convite. Bem, primeiro, eu acho que nós temos hoje, né, Zacarias Calil foi meu colega de Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 no Brasil, quando a Câmara dos Deputados montou uma comissão para enfrentamento disso, fomos nós que lideramos no país a maioria das ações, apontando ao governo federal as dificuldades, a falta de planejamento para entender e enfrentar uma pandemia como a Covid-19. Alguns erros foram cometidos de forma muito grave no planejamento estrutural da assistência à população dentro da Covid-19, para a gente que já sabia o que ia acontecer em termos de impacto global, porque nós ficamos 6 semanas atrás da Europa. Nós já sabíamos, nós tínhamos tempo para nos preparar. A dengue é praticamente a mesma coisa. Hoje nós temos uma solução colocada no mundo, que é a vacina para a dengue. É impressionante, essa vacina já fevereiro, março, já era uma vacina utilizada na Europa, o governo federal já tinha conhecimento, os recursos que nós colocamos anualmente para o enfrentamento da dengue, ao longo dos últimos 20 anos, Calil, são inúmeros, o impacto financeiro na nossa rede de assistência social, no afastamento do INSS, no trabalho, nas vidas, ele é incomensurável, e aí a gente demora muito a tomar uma decisão de incorporação e, principalmente, tomar uma decisão estratégica com a vacina. Quando da pandemia da Covid-19, quando a gente começou a discutir que a gente não tinha vacina ainda, nós já iniciamos um movimento com a Fiocruz, fomos até a Fiocruz para fazer o convênio com a AstraZeneca, para poder fazer produção de vacina no Brasil. É impressionante, se a gente tem uma saída com a vacina, o que nos falta ao governo federal para chamar o Instituto Butantan, chamar o Instituto Vital Brasil, chamar a Fiocruz, fazer uma parceria estratégica com a Takeda para que isso seja produzido no Brasil. Porque não é possível que a gente, no ano que vem, sente aqui novamente para discutir estratégias contra a dengue. Hoje nós vivemos, Calil, um momento caótico, porque nós não fomos preparados para uma doença que todos sabiam que teríamos uma circulação de dengue. Eu estava, durante o ano de 2023, na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. A gente sabia o que ia acontecer. Nós montamos uma rede, principalmente hospitalar, para a internação de casos graves, principalmente para o sorotipo 2, principalmente para crianças. Então, a gente expandiu os nossos leitos de UTI infantil, mas que dobramos os nossos leitos de UTI infantil, aguardando o que poderia acontecer com a dengue. Destinamos uma quantidade de leitos de UTI adultos especialmente para a dengue e começamos a treinar nossas equipes. Porque os nossos médicos, na sua grande maioria, que estão nas unidades de pronto atendimento ou no pronto-socorro, Calil, não viram dengue. Talvez aqui no DF, que enfrentou em 2022, mas a grande maioria que está num pronto-socorro tem 5 anos de formado, talvez 3, 2 anos, não tem capacitação para enfrentar a dengue. Isso é um outro problema que vem acontecendo no Brasil. A gente, no meio da pandemia, que nós decidimos treinar as nossas equipes. O manejo clínico da dengue mudou. É uma dengue que hoje não trabalha com a mesma quantidade de hidratação no passado. Não é uma reposição volêmica como ela já foi feita. A gente está vendo crianças que foram a óbitos até por hiperidratação. Então, nós precisamos antecipar as ações. E tem uma antecipação de ação clara, que é a vacinação da população. Olha, não vamos conseguir 50 milhões de doses, vamos conseguir 100 milhões. O governo federal tem que buscar essa solução. O que aconteceu ao longo do ano passado, com a expectativa de uma produção de vacina nacional no Butantan, o Ministério da Saúde fez a opção de aguardar. Vamos aguardar, vamos aguardar. E aí a gente não pode, no meio da pandemia, no meio da epidemia,
decidir vacinar, Rodrigo, porque nós vamos colocar a vacina em xeque, que é o que está sendo colocado. As pessoas, Wildo, estão tomando a primeira dose, não tem cobertura, pega a dengue, a vacina não funciona. E aí estimula mais fake news, estimula idiotice, maluquice. Então o país precisa entender, o Ministério da Saúde entender da seriedade do momento, da seriedade para enfrentar esse processo, da seriedade que o que representa a dengue para a minha região no Rio de Janeiro. Eu já tive dengue 2 vezes quando criança. É impressionante a gente olhar e ver que isso ainda continua acontecendo. Nós temos, claro, um momento muito grave que precisa de qualificação das nossas pessoas na ponta, e aqui no DF, que vive uma situação de caos, precisa de qualificação na ponta nas unidades de pronto atendimento, precisa mudar nosso sistema de classificação de risco nesse momento, Calil, fazer com que a enfermagem que está na classificação de risco possa já pedir pelo menos o hemograma completo, para já chegar no médico já sabendo que é dengue, fazer um protocolo de retorno. A maioria dos óbitos são pessoas que já passaram nas unidades de pronto atendimento, estão voltando porque foram mal diagnosticadas, foram mal acompanhadas, e acho que nesse momento aqui eu quero chamar a atenção que nós precisamos evitar os óbitos no Brasil. Esse é o nosso ponto. Evitando os óbitos no meio dessa epidemia caótica que se encontra já o país, a gente já tem um grande avanço para preparar o país para os próximos anos. Gostei muito do que o Rodrigo mostrou aqui, principalmente na característica do mosquito domiciliar. E a gente vê muito pouco sendo falado da aplicação dentro dos domicílios. A gente, obviamente, não pode parar com fumaça, mas a gente sabe da baixa eficácia dele. Porta fechada, janela fechada, e a distância entre a residência e o morador. Principalmente se alguém que mora em edifícios, quem está com uma casa mais recuada, ninguém consegue chegar num quintal de casa. A gente sabe da baixa eficácia do fumacê, a gente sabe da necessidade de fazer de uma forma diferente. Você trouxe uma forma diferente de fazer. Todo o investimento que nós estamos fazendo, e que já foram feitos pela Fiocruz, já foram feitos pelo governo federal ao longo dos últimos anos, com todo o carinho, ele não tem conseguido reverter essa situação. O que nós conseguimos espalhar de Wolbachia é mínimo. É mínimo. Eu tenho duvidado dos dados que a gente recebe, porque o que nós estamos recebendo é subnotificação, não é dado real. Até porque quem faz a ponta da cidade de Niterói é o Estado do Rio de Janeiro. Nós que temos unidade de pronto atendimento, nós que temos hospitais. E nós conseguimos entender o que está ali. Nós precisamos, no país, olhar e focar numa medida. É claro, precisamos de mobilização, precisamos de campanha de esclarecimento. A gente consegue entrar com a campanha publicitária no meio da epidemia. A gente não entrou na campanha publicitária em novembro, em dezembro, chamando a população, pedindo que a população tire 10 minutos. Nosso mote, 10 minutos salvam vidas. Quem fala com a criança, Calil? É a criança que motiva a gente. É a criança que leva o pai. Eu tenho certeza que são teus netos ali que ficam ali te perturbando. Nós não conseguimos comunicar com as escolas. Qual é o projeto para falar com as crianças da importância de olhar os focos de mosquito em casa? Você chega em casa, a criança, quem convive com a criança, fala: papai já escovou o dente hoje? Você não sei o quê, está gastando muita luz. A gente não comunica com a criança. Nós estamos aqui pregando num deserto sem olhar para as próximas gerações. Eu tenho certeza absoluta que a gente tem muitos caminhos. Do ponto de vista nosso, como legisladores, eu espero que o Ministério da Saúde entenda de uma outra maneira, senão nós vamos fazer um projeto de lei obrigando o país a fazer a aquisição de vacina. O que é uma vergonha o legislador precisar fazer uma obrigação de aquisição de vacina. Porque, por mais que tenha sido contestado, né, a atuação do Ministério da Saúde, com inúmeros erros e acertos no governo passado, as vacinas foram adquiridas e nós fizemos um processo muito grande com a Fiocruz de parceria. Nós precisamos fazer uma outra parceria, olhar disso de uma outra forma, com a gravidade que a dengue tem para a gente. Porque, no momento, parece que é mais importante quando tem uma doença na França, nos Estados Unidos, que quando tem com um brasileiro. E, principalmente, quando tem no brasileiro mais pobre, onde tem um brasileiro que não tem saneamento, onde tem um brasileiro que não tem uma situação tão acalentadora. Precisamos fazer um investimento, saudar aqui a minha vice-governadora Celina Neão. Falei com a Celina ainda por esses dias, pela nossa amizade, da importância da gente olhar essa epidemia de uma forma diferente e preparar o país, Celina. Nós precisamos vacinar a nossa população, não tem outro segredo.
Se a gente tiver essa oportunidade, se o governo federal chamar a Takeda, usar a nossa capacidade de produção de vacina é muito grande. Se a gente reverter algumas plantas no Butantan, na Fiocruz, Calil, a gente tem condições em Biomanguinhos de atender com vacina a população brasileira. Esse acho que é o nosso objetivo principal, esse é o recado. Espero que a gente não precise fazer um marco legal, mas se até o meio do ano a gente não tiver de forma clara um governo federal com aquisição de doses de vacina para a nossa população, nós vamos fazer um projeto de lei, vamos levar, com certeza, aprovar na Câmara dos Deputados, aprovar no Senado Federal, que a gente vacine a nossa população em 2 anos. Não é possível que tenha uma solução concreta e a gente continue desperdiçando vida, desperdiçando recursos e deixando a nossa população, principalmente mais carente, muito vulnerável. Muito obrigado. Obrigada, doutor Luizinho. Eu vou começar com uma pergunta aqui do professor Rodrigo. O mecanismo de inseticida que foi usado no estudo feito na Estrutural é comercializado? A população consegue comprar para colocar em casa? O professor Rodrigo Gurgel. Não, a gente pensa nessa estratégia de controle como saúde pública, ou seja, o governo organizado usando a estratégia dos mosquitos que disseminam os larvicidas. Por quê? Porque, se for usado de forma descontrolada pela população, pode levar à resistência. Então, a gente tem que monitorar essa resistência. Então, se a gente fala para todos usarem, é algo bem complicado. E tem todo também um método que não é tão complexo, mas quem trabalha na saúde vai conseguir fazer direitinho, porque é muito barato. Um pote de estação disseminadora é um pote de pipoca, sei lá, é R$5 ou menos. O pano interno também é muito barato. O PPF que a gente usa para disseminar, ele é fornecido pelo governo, pelo Ministério da Saúde, então é muito barato. Então, toda a equipe dos agentes de vigilância em saúde, eles estão mais que capacitados para poder fazer isso, junto com as ovitrampas e outras coisas que eles já têm feito. Então, é um trabalho a mais para eles. Eu penso que vai funcionar. E também não é toda a casa. A gente coloca uma casa no raio de 400 metros. Então, já é suficiente. Então, a gente tem, no plano de ação, que a gente fez junto com o pessoal do GDF, junto com o Israel e tal, o subsecretário, a gente pensou já em fazer na Ceilândia, em Braslândia e também na Fercal. E aí o número na Fercal, por exemplo, eu acho que é 20 ou 30 só. Na Ceilândia é muito mais, é 300. Mas é algo que dá para fazer com custo muito baixo. Eu queria fazer uma pergunta para os dois convidados aqui, que são representantes do Congresso, pegando o gancho do doutor Wildo falando sobre governança. A gente sabe que um dos complicadores em relação ao combate da dengue é exatamente também a estrutura federal, estadual e municipal. E vocês, como deputados, vocês estão muito lá na ponta também. Vocês ouvem, veem a situação complicada ali acontecendo. Um dos casos é Rio de Janeiro, que decretou, na semana passada, a emergência, como aqui no Distrito Federal. Eu queria saber o que pode ser feito para melhorar a governança. Como ajudar, por exemplo, uma prefeitura, um município que não tem agente de saúde, por exemplo, ou tem 1 ou 2 para cobrir uma área imensa. Ou pegar um outro estado, por exemplo, como Minas, que tem 95 municípios já em estado de emergência, num estado que tem mais de 800 municípios. Como melhorar isso, essa ação? Bem, eu tenho uma experiência, fui 3 anos secretário municipal de saúde em Nova Iguaçu, uma cidade de 800 mil habitantes. Depois fui 2 anos e 4 meses secretário de Estado do Rio de Janeiro e agora, em 2023, 9 meses. A integração é fundamental, não tem dúvida. As medidas preventivas e educação, sem sombra de dúvida, é fundamental. Mas nós temos que ir além. E aí tem uma parte que o governo federal pode fazer, o Ministério da Saúde tem a obrigação de fazer, que é induzir a política pública no país. Isso não é feito. Quando a gente não olha e vê uma ata de registro de preço nacional para carro fumacê, o gestor que tem uma cidade de 5 mil habitantes, ele não consegue comprar um carro fumacê. Ele não consegue alugar uma máquina. Então, o governo federal induzindo a política pública e dizendo, para tantos mil habitantes, nós precisamos ter tantos equipamentos de fumacê. Nós podemos ter tantos equipamentos vamos dizer, de individuais, visitas domiciliares. Nós precisamos manejar e preparar para
tanto de população, a necessidade e a formação dos médicos que vão estar atendendo na unidade de pronto atendimento. Qual é o plano de manejo clínico nacional para dengue? Quais são os sorotipos que estão circulando e o que nós vamos fazer? O que eu acho que precisa acontecer mais de forma clara, e não só em reunião, é a indução da política pública, chamando as universidades e levando a ponta das pessoas. Hoje a gente ainda trabalha aqui, vocês estão já utilizando, porque os meios de comunicação são quem levam para o país de uma forma diferenciada. A gente tem hoje a notícia, levar a informação para cada um. Nós não temos um EAD formando os nossos profissionais de saúde sobre treinamento para dengue, que nós já fazemos no Rio de Janeiro há algum tempo. A gente chama, coloca todo mundo e vamos colocar todo mundo para aprender como vai manejar, como a gente vai formar o nosso médico, como a gente mobiliza a população. Por que a gente não, com os nossos agentes, e aí o governo federal tem subsidia os agentes comunitários de saúde, subsidia os agentes de endemia, e aí tem uma separação. Somente os agentes de endemia, Calil, que são os fiscalizadores ali, que vão colocar foco, os agentes de comunitários de saúde, que são uma força de trabalho muito grande, não são envolvidas nesse combate. Os agentes comunitários são formadores de opinião, entram na casa das pessoas. Como a gente não usa essa força dos agentes comunitários de saúde para alertar? Wildo, faz uma visita aqui na sua casa, eu não quero entrar, já entra aqui na sua casa, já conhece, já visita ali. Por que os agentes comunitários de saúde não são utilizados? Então, nós precisamos, tem algumas políticas públicas que podem ser realizadas de cima para baixo. Os municípios, infelizmente, hoje nós vivemos o apagão das canetas no Brasil. Então, a maioria das prefeituras tem secretários municipais que duram 6 meses, 1 ano. Dificilmente tem conhecimento sobre o que aconteceu no passado. As pessoas têm medo de ser gestor no Brasil. Isso faz com que também, a cada ano, você tenha uma nova equipe que não conhece o que vai acontecer e não tem formação. Eu fico impressionado com o volume da nossa rede de universidades federais, com a nossa equipe científica que tem no país hoje e que não é, de forma atuante, aproveitada para a gente ser inovador. Mas para marcar uma posição clara sobre isso, tudo que a gente pode enfrentar nos próximos 2 anos tem solução se o governo federal, que é o responsável pelo Programa Nacional de Imunização, tomar uma decisão clara de vacinar a população brasileira. Isso é um programa de governo, é assunto para o presidente da República. O país não pode ficar assistindo uma população morrendo sem tomar uma decisão de vacinar essa população aqui e buscando subterfúgios. Seja qual for o tipo de parceria que a gente precisar, nós temos que, nos próximos 2 anos, vacinar a nossa população. Eu gostaria de Perdão, acrescentar. pode falar. Então, eu vejo muito importante a fala do Luizinho, e a atuação do EAD, né, de você poder, o próprio governo estadual, federal, municipal, chamar os conselhos também de saúde do município, né? Isso é muito importante. A presença do agente comunitário, ele que sabe toda a situação que ocorre naquela região, conhece todos os pacientes que têm comorbidade, situações assim, de você dar curso de capacitação. O que ele falou realmente é muito sério, né? As pessoas, às vezes, não sabem. Às vezes, o pessoal chega assim, que tipo de medicamento que eu posso tomar para dengue? Vou tomar aspirina? Vou tomar anti-inflamatório? Vou tomar corticoide? Às vezes, a pessoa se automedica. Isso aí provoca uma reação pior, porque você pode evoluir para uma hemorragia, como o ácido acetil salicílico, né? Então, através de emendas parlamentares, a gente ajuda também com verbas de custeio, né, na área tanto social quanto também na saúde. E o Luizinho falou uma coisa muito importante aí agora, que eu vejo a nível de governo, né, que o Brasil, ele até fiz um textozinho aqui, que exige um líder, né, um presidente bem informado, com todas as planilhas e possibilidades à mesa, e que, mais do que contrapor a tragédia, se ponha na linha de frente para enfrentar a guerra da saúde, da segurança e da confiança da população, ou seja, o óbvio, né, de salvar vidas. Então, assim, são situações que a gente tem que cobrar do governo uma liderança em cima disso. Obrigado. Gente, eu vou agradecer a participação de vocês. A gente está encerrando o 3º painel.
Acho que foi excelente, porque isso joga a questão em perspectiva, como que o papel de cada um das instituições do Congresso, a experiência no Executivo, os desafios, a contribuição da academia, questões relevantes tratadas aqui como a governança. Com isso, eu agradeço, em nome do Correio, a participação de vocês. Passo a palavra para André Naline, por favor. Mais uma vez, agradecemos aos nossos painelistas, de todos os painéis que estiveram conosco nessa manhã. Muito grata. Nós vamos agora caminhar para o nosso encerramento. Obrigada, por gentileza. CB Debate, dengue, uma luta de todos. Caminhando para o encerramento do nosso evento, eu convido à frente a excelentíssima senhora vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Bom dia, né? Já é quase boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero parabenizar o Correio Brasiliense, porque sempre muito presente nas grandes lutas do Distrito Federal, seja no momento do Fundo Constitucional, no combate ao feminicídio, e agora também fazendo essa grande discussão, que é uma discussão que nós precisamos de envolver a sociedade. O Correio se coloca também à frente como um jornal que tem amor por Brasília, amor pela nossa cidade. E esse tema é um tema muito importante da dengue, porque nós conseguimos identificar que nós iríamos viver uma epidemia com muita rapidez. Agradecer aqui ao secretário nacional, aos meus amigos que estavam presentes, deputado Calil, deputado Luizinho, no nome deles cumprimentar toda a bancada que havia feito a discussão. Eu sei que houve outros 2 painéis também. E essa discussão da dengue, ela passa por algumas diretrizes que a gente precisa de repensar. Aqui no Distrito Federal, nós temos uma condição de pesquisa diferente de qualquer outro estado, porque nós temos um laboratório central que faz todas as testagens. Então, nós temos uma prévia do que pode acontecer no Brasil com mais antecedência e com rapidez. Para vocês terem noção, nós testamos mais de 100.000 pessoas no laboratório central. E, com rapidez, na segunda semana, nós já havíamos identificado uma crescente da dengue. Começamos a colocar tenda no primeiro momento, mas vocês não acham que é muito exagero? E a gente tinha um diagnóstico com o ano passado, um paralelo, e o governo se antecipa, né, já pede aí uma portaria para a Secretaria de Saúde que amplia os atendimentos nas UBSs, né, colocando atendimento específico, desde o teste à hidratação. E a gente se vê com algo que todos os estados agora estão passando, e com uma antecipação dessa crise pela centralização de poder que é peculiar ao Distrito Federal. Nós temos 36 cidades coordenadas por uma Secretaria de Saúde, então nós não temos subnotificações aqui. Então, aqui nós temos as notificações de mortes, as notificações de casos confirmados, as notificações das pessoas que buscaram as nossas unidades de saúde, e, diga-se de passagem, viva o SUS! Viva o SUS! O SUS é aquilo que a gente percebe no dia a dia como uma grande mola propulsora para proporcionar saúde para todos. A rede privada de saúde colapsada, o SUS, que é a nossa rede pública, também enfrentando dificuldades, mas prestando sempre o atendimento. Semana passada, Ana, e aqui no nome da Ana, eu cumprimento todas as jornalistas, eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava sendo dispensada da rede particular, mas estava com dengue hemorrágica, com o nariz sangrando, porque o plano de saúde dele não cobria internação e ele precisava de ser internado. Ele correu para o Hospital de Taguatinga, foi internado no Hospital de Taguatinga, e foi uma pessoa que, graças a Deus, não veio a óbito. Ele chegou a ter 17% aí das suas taxas, né, de imunidade. E isso é uma coisa que a gente percebe com a força da nossa saúde, a força da prestação de serviço. E aí nós ampliamos esses atendimentos, nós abrimos o Hospital do Sol, com mais de 40 leitos, recebemos o Hospital da Aeronáutica, que foi muito importante para nós.
Ontem, inclusive, havia uma perspectiva de se inaugurar até sexta-feira mais 10 leitos também no Hospital do Sol, ou seja, chegando a 50 leitos, ampliando agora o número de tendas para mais 11 tendas, ou seja, o trabalho por parte da Secretaria de Saúde, do Governo do Distrito Federal. E nós começamos a falar de algo também que o Correio tem nos ajudado, que é o descarte irregular de lixo. Se fala muito, o governo, sobre as enchentes, o governo tem que dar conta. Como se dá conta de cuidar de enchentes, onde as pessoas fazem o lixo irregular, onde fazem a ocupação irregular o tempo todo, e o Estado, depois que tem que chegar, colocando a infraestrutura. Está na hora da gente repensar essa lógica, que a gente precisa, sim, de ofertar moradia para quem precisa, em áreas que são regularizadas, com infraestrutura. A gente realmente está tentando dar àquelas comunidades uma infraestrutura necessária, mas aqui alguns componentes, os especialistas falam sobre isso, as grandes chuvas, o aquecimento que nós tivemos, né, e as características do Distrito Federal da gente poder ter aqui concentrado esses casos, para que a gente possa pesquisar, nos dá, ao mesmo tempo, grandes desafios, que é o desafio da transparência, e o Correio sabe disso, nós nunca omitimos nenhum dado. Eu fiz questão, o governador Ibanez estava de férias, na segunda semana, como governadora em exercício, de mandar um ofício para a ministra, falando que nós iríamos ter, sim, uma explosão aqui no Distrito Federal, antecedendo essa crise. E aí a gente entra nessa discussão desse descarte irregular de lixo, como as nossas cidades, né, estavam sujas e a gente limpa, e como as pessoas continuam sujando. E, por um determinado momento, é até importante trazer isso, a denúncia de lixos foi uma denúncia que teve lá no topo da ouvidoria, porque as pessoas começaram a perceber, eu tenho que fazer o descarte regular do lixo, porque eu estou colocando a minha família e as outras famílias sobre risco. Então, reeducar a população, mudar os conceitos, é o que a gente precisa de fazer, né? A questão da vacina, eu acredito que nós não vamos ter cobertura para o Brasil inteiro, porque não se esperava uma crise, né, desse tamanho, nós iríamos começar de 10 a 14 anos, mas começamos reduzindo para que a gente pudesse ter alcance no Brasil inteiro, e estamos aqui no Distrito Federal de 10 a 11 anos, mas discutir uma política pública de futuro, o que nós podemos fazer, como se pode tratar o descarte regular do lixo, que além de lixo, de dengue, traz enchente, como a gente trazer a sociedade para essa luta, que é uma luta nossa. E aí há de se falar também nesse debate aqui, que a saúde, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, nós vamos ter que estar discutindo epidemias. Isso é algo que está se consolidando em todas as pesquisas, sejam epidemias como nós tivemos do Covid, uma pandemia como nós tivemos do Covid, seja a epidemia da dengue que nós estamos vivendo agora, e as outras coisas que vão passando. Por isso que a gente precisa de ter uma saúde pública robusta, preparada. E eu pedi algo para a nossa secretária Lucilene, que ela abrisse as portas dos nossos dados para a academia de pesquisa aqui no DF. A gente tem condição de pesquisar aqui, de saber por que essa dengue tem matado muito mais do que as cepas mais antigas, de forma tão, né, mais virulenta. E as pessoas que têm vindo a óbito não são só das redes públicas do Brasil, são das redes particulares também. A hidratação é o caminho, mas a gente precisa de entender um pouco melhor, porque não há de se falar que é o mesmo problema. Nós temos um problema concentrado no Brasil inteiro, alguns estados ainda vão ter aquele pico que nós vivemos aqui pela concentração de informações um pouco mais adiante, mas para que a gente possa vencer isso, a gente precisa do apoio do Ministério da Saúde, com as políticas públicas e diretrizes, né, a serem alcançadas. Esse diálogo tem sido feito aqui de forma permanente pela nossa secretária com a ministra Nízia, que a gente agradece. A gente precisa de ter a consciência da população do Distrito Federal e do Brasil, para que a gente não faça o descarte regular. Mais de 70% dos focos estão dentro das residências. E é aquilo que a gente fala, já deu uma volta na sua casa, já olhou, né, o seu quintal, faça a sua parte. É isso que a gente pede para a população. E eu quero aproveitar a oportunidade, Ana e Guilherme, fazer um agradecimento muito especial aos nossos servidores da saúde.
os nossos servidores têm ficado no momento do carnaval, as nossas UBS estavam abertas, com horário ampliado, trabalhando até 10 horas da noite, trabalhando nas tendas do Distrito Federal, a força do SUS e dos nossos servidores aqui no DF. Nosso agradecimento muito especial, porque a gente sabe, né, quanto é difícil tratar num problema desse. Vocês imaginam, mais de 200 mil atendimentos na saúde pública aqui do Distrito Federal. Não é sobre um assunto, né? Então, seja nas nossas unidades, seja nos hospitais, seja no IGES. Então, acredito que, com o apoio da imprensa, o apoio do Ministério, o apoio incondicional da população, nós vamos conseguir vencer mais uma crise dessa que nós vivemos no Distrito Federal e, com certeza, né, nos precavermos para um futuro, né, aí melhor, com uma condição melhor vacinal, porque hoje há a ausência da vacina no mundo. A previsão de se entregar para o Brasil era 700 mil doses, eu não sei se isso foi remanejado, foi replanejado, e nós ficamos praticamente reféns da falta, da escassez da vacina e tendo que enfrentar essa crise com aquilo que cada estado vai ter, que é a sua força de trabalho. E, nesse ponto, o nosso agradecimento total ao governador Ibanez, que não poupou esforços, chamou servidores públicos, médicos, técnicos de enfermagem, agentes de vigilância ambiental, ACS, fez investimentos em compra de insumos de medicamento, ou seja, o apoio incondicional do governador Ibanez para que a gente pudesse enfrentar essa crise juntos e unidos e ao lado da população de Brasília. Muito obrigada. Agradecemos, excelentíssima senhora vice-governadora Celina Leão. Com a realização do Jornal Correio Brasiliense, tivemos hoje o evento CB Debate, Dengue, uma luta de todos. Agradeço a participação dos nossos convidados e painelistas que gentilmente atenderam ao nosso convite, aos jornalistas do Correio Brasiliense, Adriana Bernardes e Carlos Alexandre de Souza, e a você que esteve conosco em nossas redes, ou aqui presencialmente, em nossas redes sociais, interagindo. Nosso muito obrigada. Acompanhe a cobertura completa do evento no site do Correio Brasiliense e na edição de amanhã do jornal. Tenham uma excelente tarde. Obrigada.